Olá, criptomaníacos! Hoje vamos analisar duas notícias que mostram o poder destrutivo das regulamentações. A primeira é o próprio Facebook afirmando que sua nova moeda digital Libra talvez nunca saia do papel, já que o governo americano vem impondo diversas barreiras para o lançamento da moeda. E a segunda é o aumento do uso de criptomoedas por chineses que vivem fora da China porque eles não conseguem enviar dinheiro para dentro do seu próprio país, novamente devido à regulamentação. Tudo isso logo após a vinheta. Vocês lembram bem que eu já falo aqui no canal há bastante tempo que essa defesa do Facebook por regulamentação se voltaria contra o próprio Facebook. E agora isso está acontecendo. Eles tiveram uma reunião, na verdade foi um relatório que foi enviado à SEC, é um relatório trimestral, onde eles afirmam que, devido às exigências dessa regulamentação que está sendo criada para cima da moeda do Facebook, talvez essa moeda nunca consiga sair do papel. E é fácil entender isso. Nós estamos falando de uma moeda que não existe e de uma regulamentação que também não existe. Então é tudo subjetivo e regras são criadas aleatoriamente para cima do Facebook. Isso não tem como dar certo. Primeiro é necessário que uma tecnologia cresça, se desenvolva, para aí então você entender como ela funciona. Aqui no caso, devido ao tamanho do Facebook e o medo que o governo americano tem, eles estão tentando embarrear a criação dessa moeda antes mesmo dela existir. E, obviamente, toda a regulamentação gera custos para as empresas. Então, se a SEC quer aumentar a segurança sobre algo que ela desconhece, que no caso é uma moeda que nem existe ainda, qual é a tendência? Ela exigir mais e mais informações do Facebook, sendo que tudo isso tem custo. Na hora que ela pede um sistema onde o Facebook pode anular certas transações, pode verificar os dados de todos os clientes, tem que repassar tudo isso para a SEC, tudo isso para o governo americano, tudo isso vai juntando custos para dentro do projeto do Facebook e torna inviável você ter uma moeda que é barata, rápida, eficiente, com tantas burocracias, tantas barreiras criadas pela própria SEC. Quem perde, como sempre, são os mais pobres, porque o que a regulamentação faz é aumentar o tamanho da barreira. Então, se antes essa moeda seria acessível, por exemplo, para todo mundo que possuísse contas no Facebook, na hora que vem uma regra aleatória do governo, o Facebook vai ter que embarrear, vai ter que exigir certos documentos, vai ter que cobrar certas taxas. E os mais pobres, aqueles que não têm essas coisas, vão ficar sem poder utilizar a tecnologia. Já os mais ricos não estão nem aí para isso porque eles têm dinheiro para cobrir essas despesas caso o projeto saia do papel. Portanto, os governos vendem regulamentação como algo sempre positivo, como algo que vai beneficiar a população, vai trazer mais segurança para você. E isso não é verdade. Vamos mostrar aqui um exemplo. Suponha que você vá comprar um carro. Esse carro poderia ser pouco seguro, poderia ser de plástico, de um material que realmente comprometa a sua segurança ao dirigir. E você poderia falar, se tiver uma regulamentação que obriga esse carro a ter várias coisas de segurança, isso é excelente para mim. Né? Imagina, se obrigar todas as empresas a colocarem 10 airbags nos carros, a colocar vidros à prova de bala, a colocar um material mais resistente. Então seriam várias medidas em prol da sua segurança, correto? Correto. Agora, isso tem um custo, não tem? Então imagine um carro que hoje custa 30 mil, 40 mil reais, que já é um absurdo aqui no Brasil devido aos impostos. Quanto custaria esse carro depois de toda essa regulamentação em cima, de todas as exigências das regulamentações? Certamente esse carro custaria mais de 100 mil reais. E o que acontece com quem não tem esse dinheiro, com os mais pobres? Não teriam mais carro. Então, regulamentação é sempre péssima para quem mais precisa, que são os mais pobres. É muito melhor você poder comprar um serviço ou produto mais simples e pagar à parte pela segurança do que ser obrigado a comprar com algo que você não vai utilizar ou que você não tem dinheiro para adquirir. Seria ótimo se todos pudessem ter carros com airbag, ou com ABS, ou com vidro à prova de bala. Mas, na realidade, as pessoas não têm dinheiro para isso. E é melhor que elas tenham carro do que não tenham, mesmo se elas tiverem que optar por um modelo menos seguro. Essa opção que tem que fazer é a pessoa, e não um burocrata de terno e gravata lá em Brasília. Outro exemplo foi a questão dos patinetes.
Ah, existe um risco da pessoa cair de patinete, se machucar e tudo mais, e o patinete pegar fogo. Existem milhões de riscos, inclusive você andando a pé. Não tem como você cobrir todos esses riscos. Se a pessoa entende que existe um alto risco para ela, que ela não sabe andar direito de patinete, nada impede que ela contrate um seguro, ou faça uma aula, ou use joelheira, capacete. Tudo isso pode ser contratado à parte. Agora, não é justo você embutir esse custo para quem não precisa desse tipo de coisa. Você simplesmente encarece um serviço que foi feito para ser barato e você tira essa opção para quem é mais pobre. Quando companhias aéreas deixam de incluir bagagem dentro da sua passagem, isso é algo positivo para você. Mas as pessoas reclamam, elas vão lá no governo falar que não, que absurdo, eu tinha direito a levar bagagem na minha viagem e agora tenho que pagar isso à parte. Então vejam o absurdo, as pessoas estão reclamando de ter uma opção de comprar uma passagem mais barata sem bagagem. Então se você está viajando sem bagagem, você paga uma tarifa menor. Se você está levando bagagem, você paga mais por isso. Excelente, é mais uma opção para você. Na hora que você obriga as empresas a colocarem bagagem dentro de suas tarifas, a pessoa que viaja sem bagagem vai pagar pelo envio da bagagem mesmo sem usar. Não existe segurança ou conforto de graça. Tudo isso vai gerar um custo. E se você obrigar a empresa a colocar esse custo, ela vai te cobrar de volta. E aí você não tem opção de contratar esse serviço ou comprar esse produto sem esse custo. Antes você tinha, agora você não tem mais. Ah, Guilherme, mas eu lembro muito bem que quando retiraram essa bagagem da minha passagem aérea, minha passagem não ficou mais barata. Claro, porque leva um tempo para o mercado se ajustar. Uma empresa vai focar nesse tipo de cliente que não viaja com bagagem, vai baixar sua tarifa, isso vai fazer com que as outras também sejam obrigadas a baixar a tarifa. Mas isso leva meses para acontecer. Enfim, existem várias formas disso beneficiar os clientes, os passageiros, principalmente os mais pobres. Então, o que o Facebook está falando aqui é o seguinte: todas essas regulamentações que estão sendo exigidas pela SEC vão aumentar demais o custo do projeto, a ponto de inviabilizar o lançamento de sua moeda digital. Como eu falei aqui para vocês, toda a regulamentação gera custos. E aí mata um setor, mata um projeto. A ideia de um serviço ou de um produto é conseguir oferecer o melhor por menor custo, enquanto que a regulamentação vai no caminho contrário, é de aumentar esse custo, porque você vai inserindo um bando de exigência de segurança, exigência de comodidade e várias outras coisas que inviabilizam um projeto ou encarecem um produto ou serviço, retirando a possibilidade dele ser oferecido aos mais pobres. E o projeto deixa de ser interessante financeiramente para o próprio Facebook. Então, o que acontece? Quem perde com isso? É a SEC que perde alguma coisa? Não, somos nós que perdemos. Nós perdemos uma opção de serviço que não existe hoje e que existiria. Eu não sou um fã da moeda do Facebook, como eu não sou fã de diversos serviços e produtos que existem no mercado. Nem por isso eu quero que eles desapareçam. Eu acho que as empresas têm que ter o direito de oferecer aquilo que elas quiserem e consome quem quiser. Esse é só mais um exemplo do porquê que a gente precisa de descentralização. O Facebook é uma empresa centralizada e facilmente atacada por estados. Então, não tem como fugir. Se o governo americano quiser impedir o Facebook de ter sua própria moeda, ele vai conseguir. A outra notícia de hoje é sobre o aumento da transferência de criptomoedas entre a Rússia e a China. E para espanto de todos, não é Bitcoin. Estão utilizando Tether nessa transferência. Como vocês sabem, boa parte da população chinesa ainda é bem pobre. E o governo chinês é extremamente autoritário, principalmente no que diz respeito a liberdades econômicas. A população não pode utilizar moeda estrangeira, tem uma limitação ali de $50 mil por ano para transferência de recursos em outras moedas, não pode enviar dinheiro de um país para outro, entre outras limitações. Isso faz com que parte da população decida sair do país para tentar a vida em outro local. Um dos destinos mais procurados pelos chineses é a Rússia, principalmente Moscou, onde eles conseguem vender produtos chineses, que são muito baratos, né? Então, essas pessoas trabalham como intermediários, ganhando na venda de produtos chineses lá em Moscou. E essas pessoas começam a ganhar dinheiro e querem, obviamente, transferir parte desse dinheiro para as suas famílias que ficaram na China. Acontece, como eu falei para vocês, o governo chinês não permite isso, cria diversas barreiras, diversas regulamentações proibindo que as famílias tenham acesso a esses recursos que vêm de fora da China. De forma a driblar esse absurdo, os chineses que vivem fora da China enviavam recursos para suas famílias em Bitcoin.
até o ano de 2018, quando o Bitcoin sofreu aquela forte desvalorização e isso ficou inviável. Tiveram que procurar por uma nova moeda. E qual foi a saída que eles encontraram? Tether, isso mesmo, a stablecoin com paridade ali de praticamente 1 para 1 com o dólar e não tem esse problema de volatilidade. Então, desde 2018, a moeda mais transacionada, mais enviada de outros países para dentro da China é o Tether. E o legal disso é que mesmo com toda a fiscalização estatal, tanto na Rússia quanto na China, não é possível impedir esse tipo de transação. Existem hotéis, existem shoppings funcionando como OTC, ou seja, onde a pessoa leva o dinheiro ali no balcão e é feita a conversão pelo Tether que é enviado para a China. E fica muito difícil para o Estado fiscalizar, controlar esse tipo de operação quando não é limitado a uma exchange ou uma loja e está distribuído ao redor de uma cidade. A pessoa não precisa mais depender de uma exchange de criptomoeda para enviar dinheiro para um outro país. Ela consegue fazer isso num hotel qualquer. Ela vai lá, aquele hotel faz, dá dinheiro, o cara envia pelo computador lá para a China sem problema nenhum. E as pessoas começam a conhecer, procurar esse serviço e utilizar isso para burlar, para fugir desses absurdos estatais. Mas óbvio que essas barreiras, essas regulamentações criadas por ambos os países vão trazer problemas para as pessoas, para a população em geral. Porque ao invés de uma pessoa poder fazer essa transferência sozinha dentro de uma exchange, onde ela faria a transferência para a família dela, agora ela depende de procurar um hotel, procurar uma loja, onde será esse comerciante o responsável pela transação. Agora eles podem ser assaltados caso a pessoa que está fazendo a transação venda essa informação para outra pessoa. Isso gera um risco, gera um problema grave para as pessoas que precisam desse serviço. Então avalie se a regulamentação traz segurança ou se traz insegurança para quem mais precisa. E é exatamente esse caso que está sendo discutido na matéria. Eles falam que a pessoa que vai procurar esse tipo de serviço sempre precisa contratar seguranças privados porque pode ser assaltado no caminho, já que a informação sobre o dinheiro que ela possui é revendida pelos comerciantes. Então é uma coisa extremamente perigosa, extremamente arriscada e que não deveria ser. Não seria se não houvesse regulamentação. Infelizmente, o mesmo vai acontecer aqui no Brasil com a regulamentação. O governo vai exigir diversas coisas absurdas das exchanges, como dados, melhorias em sistemas, informações, papelada, burocracia, taxas. Quem vai pagar por isso? Você, cliente da exchange. O preço vai ficar mais caro para você. Na hora que você fizer lá uma transferência, uma compra, por exemplo, de Bitcoin com reais, você vai pagar mais nessa taxa de conversão. Na hora que você fizer saque, você vai pagar mais por isso. Na hora que você fizer transferência para sua carteira, mais por isso. O custo vai ser pago pelo cliente e aqueles que são mais pobres, infelizmente, não poderão usar o serviço. No fim, regulamentação serve somente para reduzir a concorrência, aumentando assim o custo de um serviço ou de um produto. Enquanto essa maldita regulamentação não sai, continuaremos oferecendo serviços gratuitos ou muito baratos para vocês. Se quiserem acesso ao nosso blog gratuito, está aqui na descrição. Idem para o nosso site com diversos serviços como sinais de criptomoedas, tutoriais, análises gráficas e notícias. O link também está aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.